catarinense, seja bem-vindo para mais um vídeo de geografia. Você já imaginou viver em uma cidade muito grande? Quais seriam as maiores dificuldades para viver em uma cidade com milhões de habitantes? Pergunte para seus pais e parentes se eles já moraram em uma cidade muito grande e questione eles. Quais foram as maiores dificuldades que eles encontraram? Uma cidade grande não é feita somente de dificuldades. Muito pelo contrário, nela temos muitas coisas fantásticas para fazer. Vários cinemas, teatros, parques, shoppings, praças de lazer, entre outros. No Brasil, temos várias cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e tantas outras. Cada cidade possui sua própria característica, pois cada uma tem uma história diferente e isso deixa tudo ainda mais perfeito. É possível estar em uma cidade grande e ver bairros tão diferentes uns dos outros a ponto de você pensar: será que é a mesma cidade? Vamos pegar como exemplo a cidade de São Paulo, a maior cidade brasileira e uma das mais conhecidas por todo o mundo. Inclusive, muitas pessoas acreditam que a capital federal do Brasil é São Paulo. A cidade de São Paulo é imensamente grande e tem mais de 10 milhões de pessoas que vivem somente na cidade, fora as outras cidades que são grudadas à cidade de São Paulo, que a gente nem percebe que é outro município. Na cidade de São Paulo temos bairros típicos e que se diferenciam muito um dos outros, como Centro, Liberdade, o Bexiga e tantos outros. Essa diferença tão grande em São Paulo acontece pois existem imigrantes de todos os países do mundo. Você conhece a cidade de São Paulo? É importante falar que na geografia uma cidade grande não é apenas uma cidade grande. Ela recebe nome específico, o que irá facilitar a compreensão de termos. Sendo assim, vamos citar alguns termos que são importantes você nunca mais esquecer. Vamos lá? Metrópole. O que será que significa? Metrópole é uma cidade de elevado desenvolvimento urbano que organiza em torno de si uma centralidade responsável por estabelecer uma rede composta por cidades a ela dependentes, compondo uma densa rede urbana, onde se concentram as principais atividades, os empregos e capitais de uma determinada região. Quando o espaço de uma metrópole une-se de forma relevante a outras cidades, chamadas de cidades satélites, observa-se a formação de uma região metropolitana. O fenômeno relacionado com essa união entre os diferentes espaços urbanos das cidades metropolitanas é chamado de conurbação. Em termos de hierarquia, as metrópoles são organizadas em vários níveis, desde o regional até o global. Classificação que depende da complexidade das ligações e da rede com a qual a cidade em questão está relacionada. Além disso, o nível de desenvolvimento tecnológico e industrial também é um fator relevante para essa questão. As metrópoles globais são aquelas cidades que exercem uma influência bem determinada sobre as cidades do território nacional e as zonas internacionais. Algumas delas são capazes de se interligar econômica e socialmente ao mundo inteiro, como é o caso de Nova York. No Brasil, existem duas cidades globais, São Paulo e Rio de Janeiro. As metrópoles nacionais, como o próprio nome indica, são aquelas que não costumam extrapolar comercial e economicamente as suas relações, para além dos territórios de seus países. As metrópoles regionais, eventualmente denominadas de centros regionais, são cidades que polarizam uma região de considerável porte do país, tornando-se uma referência econômica em nível local. Em muitos casos, são essas cidades que realizam a intermediação do fluxo de transportes e capitais entre cidades médias e pequenas com os principais centros nacionais urbanos. Em nosso país, temos exemplos de cidade como Campinas, no estado de São Paulo, Belém, no estado do Pará, Manaus, na Amazônia e Goiânia, em Goiás. Agora que já sabemos o conceito de metrópole, vamos juntos aprender o conceito de megalópole. Megalópole é um termo elaborado para designar uma região ou uma área superurbanizada, que congrega em torno de si uma articulação entre metrópoles, regiões metropolitanas e pequenas cidades, concentrando boa parte da população e dos serviços de um país. O termo megalópole costuma ser confundido com o conceito de megacidade.
No entanto, essas expressões designam questões totalmente distintas, haja vista que a segunda faz referência a uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes. No Brasil, existe uma megalópole envolvendo uma grande área que vai da Grande São Paulo a Grande Rio de Janeiro. Você já se imaginou morando em uma grande megalópole? Eu adorei passar esse conhecimento para você. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até o